tarde a todos. Acho que talvez possamos iniciar esta conversa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esta conversa vai ser gravada para disponibilização futura através dos meios digitais da Fundação de Serralves e dar-vos as boas-vindas para esta conversa com a Emília Tavares. Gostaria também de dizer que no final teremos um espaço para colocar questões, portanto quem quiser colocar questões poderá usar a mão que se encontra algures na parte superior do ecrã e que no fundo sinaliza essa vontade de intervir na conversa. E teremos também um cocktail, um porto de honra que será distribuído por todos os participantes nesta que é a sessão mais bizarra em que alguma vez participei. Quer dizer, temos de facto que recorrer a outras possibilidades e a outros meios para podermos manter-nos juntos e partilhar aquilo que temos feito e, portanto, sejam bem-vindos a esta conversa. Eu queria começar por agradecer muitíssimo à Emília Tavares o facto de ter aceitado este desafio para estar aqui hoje connosco para falarmos um pouco acerca da exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo e acerca das fotografias que integram essa exposição. A Emília Tavares é curadora no Museu Nacional de Arte Contemporânea, Museu do Chiado, é alguém que tem trabalhado intensamente na área da fotografia e da história da fotografia portuguesa e que, no fundo, tem desenvolvido um trabalho muitíssimo importante, não só no que tem a ver com o reconhecimento de terreno da fotografia em Portugal e que é, aliás, mas a Emília poderá falar-nos disso muito mais propriamente do que eu, que é uma disciplina muito pouco estudada, sobretudo quando falamos da fotografia deste período, anos 30, 40, 50, no contexto da produção de imagens em Portugal. Portanto, a Emília tem feito esse trabalho muitíssimo importante, fazendo não só o recenseamento de terreno, dizia, mas também tentando situar essa produção fotográfica portuguesa no âmbito daquilo que é a produção fotográfica internacional desse período. A Emília contribuiu com um ensaio para o catálogo da exposição que acompanha portanto, a apresentação das fotografias de Manuel de Oliveira na Casa do Cinema Manuel de Oliveira em Serralves. O catálogo está aqui e está aqui visível de uma forma um pouco estranha na imagem, e está também disponível, portanto, no site da Fundação, é possível encomendá-lo e é, no fundo, uma possibilidade neste momento, outra para contactar com estas imagens inéditas de Manuel de Oliveira. Fazendo um pouco a história da exposição antes de iniciarmos esta conversa, gostaria de dizer que esta prática da fotografia por parte de Manuel de Oliveira era algo que estava documentado, portanto sabia-se da existência destas imagens, ou pelo menos de algumas delas, tendo em conta que estão documentadas as participações de Manuel de Oliveira em alguns salões internacionais de arte fotográfica, nomeadamente entre 1939 e 1945. Dessas participações, ou das imagens que foram apresentadas nesse âmbito, apenas uma fatia muitíssimo reduzida, e mais concretamente cerca de 2 imagens eram conhecidas porque foram reproduzidas em meios, portanto em revistas especializadas e nos próprios catálogos dos salões de fotografia à época. Aquilo que não se suspeitava de facto era que o corpus fotográfico de Manuel de Oliveira pudesse ter a expressão que efetivamente descobrimos que tem, nem que o Manuel de Oliveira tivesse desenvolvido experiências de uma forma tão continuada e tão diversificada no âmbito da fotografia durante esta fase inicial do seu percurso como cineasta. Portanto, o Manuel de Oliveira chega à fotografia pela mão do António Mendes, isto é mais ou menos seguro, é uma afirmação mais ou menos segura, tendo em conta que o António Mendes, além de ser um amigo próximo do Manuel de Oliveira e um fotógrafo muitíssimo importante e premiado, reconhecido já nos anos 30, 40 em Portugal, é também, para além disso, o diretor de fotografia de todos os filmes do Manuel de Oliveira, que vão desde o Douro Faina de Fluvial, de 1931, até ao Aniki Bobó, inclusive 1942. Portanto, é o António Mendes que assegura a direção de fotografia de todos os filmes do Manuel de Oliveira neste período. E sendo alguém próximo, e sendo alguém que além de ser próximo, foi também um colaborador do Oliveira, é talvez
dessa convivência que decorre, pelo menos em parte, este interesse do Manuel de Oliveira pela fotografia. As fotografias do Manuel de Oliveira, como disse, são muito, muito variadas, isto é, há uma série quer de motivos, quer de técnicas, quer de experiências estéticas que são postas em obra pelo Oliveira nestas imagens e na sua globalidade, isto é, como conjunto, é de facto um conjunto de imagens que permite olhar quer para esta obra, para esta produção inicial do Manuel de Oliveira de uma outra maneira, como também para aquilo que viria a ser, ou viriam a ser as principais características formais do cinema do Manuel de Oliveira mais tarde, e até ao final do seu trabalho como cineasta. Feita esta primeira e breve introdução, o que eu gostaria de perguntar à Emília Tavares, para abrirmos esta conversa, eu à parte, tive a possibilidade de partilhar estas imagens com a Emília numa fase muito preliminar, muito inicial desta investigação acerca das fotografias do Manuel de Oliveira, logo quando as descobri no acervo que está integralmente depositado em Serralves, e fiquei muito surpreendido, de facto, com esta grande diversidade de imagens, pude partilhá-las com a Emília e, no fundo, discutir estas imagens com ela, mas aquilo que eu gostaria de lhe perguntar, Emília, é até que ponto é que, ou de que forma é que estas imagens poderão contribuir para repensar a história da fotografia portuguesa dos anos 40 e 50 e que lugar é que estas imagens poderão ocupar naquilo que é a produção fotográfica portuguesa desse período. Muito obrigada, António, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Tenho pena desta conversa não poder ser na exposição, era o que estava previsto, mas pronto, é o que temos neste momento. Agradeço muito o convite e muito boa tarde a todos os que estão também a assistir. Bem, quando o António me apresentou e me convidou para participar neste projeto, que é sem dúvida um projeto muito importante para a história da fotografia portuguesa e para o seu estudo, sobretudo, e para algum contributo também para esclarecer e para corroborar outras questões. Vem levantar novas questões e vem corroborar outras. Aquilo que me pareceu desde logo muito importante e muito interessante era a diversidade de práticas que o Manuel de Oliveira tem na sua produção, que não é muito extensa, de facto, é entre 39 e 45, é aqui num período também muito específico, mas é de facto a diversidade de experimentações que ele tem. Desde a fotografia que podemos considerar mais pictorialista, digamos assim, até à fotografia mais experimental, mais surrealista, portanto temos diversas vertentes, diversos géneros na sua prática e isso desde logo foi algo que me pareceu muito interessante. Depois, é importante porque o Manuel de Oliveira ou a prática do Manuel de Oliveira está integrada naquilo que neste período se chama a fotografia de salão ou a fotografia salonista. A fotografia salonista foi muitas vezes, ou inicialmente, digamos, um pouco mal compreendida até no campo da historiografia portuguesa, da pouca historiografia portuguesa que infelizmente há uns anos existia sobre a nossa própria produção fotográfica. Felizmente hoje em dia cada vez mais investigadores, cada vez mais projetos estão a ser feitos nesta área, o que é ótimo, mas há uns anos, no seu início, a própria historiografia portuguesa não viu com bons olhos o salonismo e, digamos que arrumou como sendo uma prática associada às ações culturais e ao programa cultural do Estado Novo. Isso não é verdade, não é de todo verdade, e eu, quando comecei a coleção de fotografia do Museu Nacional de Arte Contemporânea, precisamente muito dedicada a este período, porque tinha sido o meu objeto de estudo na minha tese de mestrado, já há muitos anos, era precisamente no sentido de perceber melhor qual era esta dinâmica da fotografia de salão, porque sabíamos que ela noutros países também era muito diversificada e muito heterogénea, digamos assim.
E, de facto, aquilo que se veio a comprovar foi que havia várias fotografias de salão, não é? Portanto, a fotografia de salão é, digamos, digamos, uma organização em que funcionavam vários clubes fotográficos que se associavam, que tinham as suas associações e depois participavam e promoviam as exposições fotográficas, e, portanto, mas dentro das suas práticas, dos seus associados e dos seus, portanto, praticantes, as práticas são de facto muito diversas e muito amplas. E têm um referencial de outros olhares e de outras influências também enorme. A fotografia do Manuel de Oliveira veio corroborar, no fundo, e aquilo que vamos encontrar nas imagens do Manuel de Oliveira, e até a sua participação, a forma até como participa nos salões, e ele participa apenas em 5 salões entre 39 e 45, vem corroborar precisamente esta amplitude da linguagem fotográfica no seio dos salões fotográficos. Não podemos dizer que os salões fotográficos só apresentavam, porque muitas vezes eles ficaram associados também a uma certa tradição, de uma certa linguagem estética muito arcaica, muito pouco atualizada, muito pouco experimental, e na verdade o trabalho do Manuel de Oliveira vem corroborar é que de facto isso não era verdade. Já sabíamos isto por outros contributos, por outros fotógrafos, por outros estudos que foram sendo feitos precisamente sobre esse período, mas é muito importante que a obra do Manuel de Oliveira venha corroborar esta ideia de que a fotografia de salão é um mundo que continua por explorar e que tem de facto muitas facetas. Depois vem trazer muita novidade sobre alguém que estava muito ligado de facto a correntes muito modernas e muito experimentais da cultura visual do seu tempo. Portanto, isso parece-me ser um lado mais também muito interessante e muito fascinante, que é perceber-se que o Manuel de Oliveira vê, como sabemos, nas suas, naquilo que ainda era possível, que era a apresentação, por exemplo, do cinema experimental alemão, que ele assiste no Porto, nomeadamente ao Walter Ruttmann, que é uma das suas grandes referências, não é? O António nisto poderá confirmar melhor que eu, mas essa influência de uma linguagem experimental associada sobretudo às vanguardas europeias, às vanguardas artísticas europeias, é fundamental e será fundamental, como sabemos todos, logo no Douro Faina Fluvial, em que é evidente essa ligação. Portanto, são aqui dois contextos, desde logo, muito importantes do seu trabalho, um que apresenta essa novidade, esse acompanhar da vanguarda europeia no que diz respeito à fotografia e ao cinema, e depois a sua participação no contexto do salonismo, da forma também pluridisciplinar como ele deve ser visto. Aliás, a Emília, no seu trabalho, tem explorado amplamente essa via, que não é destituída de polémica, por assim dizer, que é tentar perceber as sobreposições entre o salonismo, precisamente, e as práticas modernistas, e aquilo que é um espírito de modernismo no âmbito da fotografia, e perceber até que ponto é que o salonismo é, de facto, um espaço de intersecção, de cruzamento, de troca de ideias e de partilha de experiências formais e até técnicas, que tem que ser entendido nessa sobreposição e nesse paralelismo com o modernismo na fotografia, não é? Sim, eu creio que sim, que isso é fundamental. Aliás, não temos sequer outra via para entender a fotografia portuguesa senão o salonismo. Nós não temos uma expressão ou uma integração da fotografia nos discursos artísticos de uma forma continuada, coerente e portanto, intensa, em nenhum movimento artístico. Portanto, nas vanguardas portuguesas ela está praticamente ausente. Depois, no surrealismo, temos a breve aparição do Fernando Lemos e, portanto, o breve contributo, importantíssimo, sem dúvida, e ainda hoje absolutamente singular,
mas é o único contributo fotográfico que temos dentro do movimento surrealista. E no neorrealismo é um caso. Eu escrevi longamente sobre isso. No neorrealismo português, então, a aceitação e a integração da fotografia como linguagem artística é muito complexo, não existe praticamente. Há até uma resistência de alguns teóricos à entrada da fotografia e à compreensão da fotografia, o que é quase um contrassenso, não é? Ideológico até. E, portanto, a fotografia só tem expressão, digamos, só tem contexto de expressão e de produção e de divulgação e de circulação e de apresentação ao público no seio precisamente dos salões fotográficos. Portanto, é aqui que nós temos que ir encontrar todo o nosso conhecimento sobre a produção fotográfica, pelo menos até à década de 60, pelo meio com outras práticas, como é óbvio, como o caso do Gerardo Castelo Lopes ou Carlos Afonso Dias, portanto, alguns outros autores que, digamos, tiveram uma prática um pouco mais arredada dos salões, mas que aí então é que não expunham, portanto ninguém conhecia as suas imagens, não é? Quando falamos de um circuito de exposição e no fundo e de troca também, porque estes salões depois também passam a ser internacionais, portanto a partir de 39 estes salões, de 37 aliás, estes salões são internacionais. Portanto, recebíamos muitas imagens de todos os continentes, o que era também um processo complicado até já no período do Estado Novo, portanto, em que existia já a censura, mas recebíamos, portanto, havia a recepção de imagens da Rússia, de países completamente inusitados. Da Hungria, enfim, portanto, havia uma troca intensa de fotografias entre países e entre fotoclubes, portanto, era uma troca, de verdade, muito intensa. E, portanto, a riqueza de linguagens e a riqueza de influências está constantemente também a acontecer. E, portanto, a importância do salonismo para compreender a fotografia portuguesa, ela é essencial porque é onde ela está a acontecer, na verdade, não é? Portanto, o seu modo de produção é aí, infelizmente não é, como noutros países, no contexto dos movimentos artísticos que então aconteciam, não é? Não, porque isso que diz é muito interessante, porque, de certo modo, a partir de uma perspectiva neorrealista, há um olhar com uma certa suspeição para a fotografia, tendo em conta que há um privilégio da fotografia enquanto documento e uma suspeição daquilo que é a fotografia enquanto expressão estética. E depois, inversamente, na perspectiva do salonismo, há uma suspeita de passadismo, isto é, a fotografia a tentar mimetizar a pintura e aquilo que eram as artes plásticas, ainda, enfim, oriundas do século XIX, e entre estes dois polos, quer dizer, há aquilo que é próprio da fotografia enquanto uma nova forma de representar e de construir imagens, enquanto uma nova forma de expressão artística, que no fundo tem que lidar ou tem que emergir deste choque entre estas duas visões muito distintas, não é? Sim, eu creio que sobretudo é esse lugar muito especial também ao mesmo tempo que a fotografia tem fora dos movimentos artísticos, ou a sua não compreensão e a sua não integração, por um lado, é também aquilo que lhe permitiu, digamos, não ter um discurso demasiado dogmático, esteticamente demasiado dogmático. Portanto, ela não tinha que corresponder a um olhar mais surrealista, portanto, a uma estética mais construtivista, quer dizer, não havia, digamos assim, um dogmatismo estético a seguir. E, portanto, há uma liberdade, como é óbvio, as revistas da especialidade na época falam muito de como é que se consegue uma boa fotografia, como é que se... Portanto, há uma série de cânones, há uma série de... há uma estética que é de facto comum e que é seguida por todos sobre, por exemplo, até técnicas de impressão, como é o caso do clorovermelho, de qual grande parte das imagens do Manuel de Oliveira são impressas quando falamos, por exemplo, dos positivos. Se calhar, António, podíamos mostrar agora algumas das imagens que o Manuel de Oliveira, sobretudo aquelas mais ligadas ao salonismo, só para as pessoas também perceberem um pouco a questão desta linguagem.
mas essa linguagem mais... Este era um tipo de imagem que foge um bocadinho mais ao próprio registro salonista, mas aparecia muito, sobretudo, por exemplo, nos fotoclubes ou nos participantes que vinham de fotoclubes dos países de leste, porque era de facto uma fotografia já de caráter mais experimental também, se quisermos, estas naturezas mortas muito ensaiadas, mas também que tinham o objetivo de estudar a composição, as texturas, as questões da iluminação, portanto, toda uma fotografia que também tecnicamente era muito rica, não é? Portanto, é uma fotografia que tecnicamente é muito exploratória. Podemos, se calhar, mostrar as outras... Sombras cruas, muito carregadas, não é? Sim. O que é interessante nesta fotografia é chamar a atenção para isso há dias. Há aqui um M, que é projetado pela sombra. Sim, pela sombra da laranja, exatamente. E o O do prato. Sim. Se pudermos mostrar outra, António. Esta é claramente uma imagem claramente de influência construtivista quase, não é? Portanto, esta imagem faz-me logo lembrar o Rodchenko e toda a estética russa ligada à imagem, que foi extremamente importante e que influenciou toda a Europa, não é? Até no contexto da própria propaganda, da própria utilização da fotografia como propaganda, ela foi depois utilizada desde a Alemanha nazi, à Itália fascista e ao Portugal do Estado Novo, portanto há aqui uma linguagem que era altamente aliciante, eficaz e, portanto, e que também foi muito utilizada. E esta imagem já mais dentro daquilo que é um quadro exatamente da composição que o salonismo também promovia muito, que é uma composição já muito estudada, mas ainda assim com um caráter que pretende ser um bocadinho disruptivo, portanto, de uma fotografia mais organizada, se quisermos. Um tema também muito clássico, as sombras, a noite, portanto a noite era também um tema por vezes muito, o lusco-fusco é um tema também muito utilizado, portanto esta ideia da luz, de como é que a luz se capta fotograficamente e que no caso do Manuel Oliveira parece-me extremamente importante, ele tem aliás depois declarações sobre isso, não é? Quando vê uma audiomontagem do Ruttmann, não é, António? Que pensou que gostaria de fazer um filme inteiro só sobre a luz. Portanto, este fascínio pela luz e de que maneira é que a luz pode ser captada fílmica e fotograficamente está, sem dúvida, também muito presente no seu trabalho fotográfico. E é muito fascinante. Aqui também as texturas, não é? O chão. Sim, a textura, exatamente. E o sentido, quer dizer, para além desses elementos formais ou materiais, a luz, a textura, como é que se capta a luz, há também, muitas vezes, nas fotografias do Manuel de Oliveira, um horizonte semântico, isto é, há uma vontade de que a imagem possa expressar qualquer coisa da ordem de um conteúdo conceptual. Não sei se concorda. Uma curva, não é a única curva nas fotografias de Manuel de Oliveira, uma rua deserta como a ADG. Sim, exatamente. Ou esta que é nitidamente a tal experimentação sem portanto, vimos aqui neste pequeno conjunto de imagens que ele vai de um espectro ao outro das possibilidades experimentais da fotografia, não é? Portanto, é isso, não há um dogma estético, não é? Portanto, há uma experimentação permanente daquilo que pode se enquadrar um pouco já num expressionismo ou num surrealismo fotográfico, não é? Portanto, perfeitamente assumido e muito interessante. Esta imagem participou num dos salões, portanto foi selecionada para um dos salões fotográficos, portanto... se calhar... Tem, por exemplo, última etapa. Última etapa, exatamente.
dentro também daquilo que podemos considerar também uma imagem muito própria. Os temas marítimos, por exemplo, eram muito frequentes, havia uma exploração muito interessante do tema marítimo, por exemplo, na fotografia de salão, porque ela permitia, já tinha uma poética muito, muito própria, não é? Depois permitia jogar muito com horizontes, que é o horizonte do céu e o horizonte do mar, não é? Portanto, e havia sempre aqui um trabalho muito grande, muitas vezes um trabalho de fotomontagem, inclusive, de trabalho a posteriori, muitas vezes do céu, e como podem ver, o céu ocupa grande parte desta imagem, não é? Portanto, este trabalho plástico que a fotografia permitia, ainda que também depois, a posteriori, em trabalho laboratorial, portanto, trabalhar melhor estes céus, portanto, conferir-lhes mais densidade plástica, era algo muito frequente. E depois esta estrutura que se atravessa, portanto, nessa paisagem e quase que rompe, digamos assim, o seu equilíbrio, a sua harmonia, e, portanto, insere aqui outra camada de leitura também mais experimental. Portanto, este é um tipo de imagem absolutamente característico, e que tinha muito que ver também, uma vez mais, com essa relação também muito técnica e da experimentação fotográfica, não só na altura da composição da imagem e da sua captação, mas também depois, a posteriori, no seu trabalho laboratorial. Esta é, aliás, uma das imagens em relação às quais arriscámos uma identificação. Ela poderá ser uma fotografia... Uma fotografia, exato. Em alguma imprensa especializada da época, o título seria Na Amorada, e o Sampaio, sendo esta a fotografia à qual ele se refere, diz inclusivamente que, isto destacando o virtuosismo técnico do Manuel de Oliveira, que esse virtuosismo técnico poderia até ser um pouco exagerado, como é o caso desta fotografia, em que a sobreimpressão é demasiado artificial. Mas olhando, de facto, atentamente para esta fotografia, chegamos à conclusão que não havia sobreimpressão nenhuma, mas de qualquer modo... Não. Pois, quer dizer, deve ter sido uma leitura também que o Sampaio fez apressada da própria exposição, não é? Portanto, ele fazia muitas críticas na altura às exposições dos salões, mas não me parece que neste caso haja subimpressão, mas existia muitas vezes, portanto era uma prática de facto corrente esse trabalho. Se pudermos ver outras imagens, por exemplo, daquelas da coleção do Museu do MNAC, António, para mostrarmos um bocadinho. Esta é uma imagem também a outra a seguir, esta, por exemplo, não é? A outra. Desculpa, António, a outra a seguir, das nuvens também. Esta, do Adelino Leão de Castro, que é um fotógrafo que participou, por exemplo, nas exposições gerais de artes plásticas mais ligadas ao movimento neorrealista, e tem imagens mais ligadas ao neorrealismo, mas depois que tem imagens também deste teor, não é? Portanto, tem que esta ideia, quase que o tema principal é quase aqui secundarizado face a este céu absolutamente... portanto, sim, e completamente muito mais abrangente, não é? E em termos de equilíbrio da imagem, com uma potência, com um enquadramento muito mais privilegiado, digamos assim. Há também uma leitura metafísica que é possível fazer. Exatamente, sim, e havia muitas vezes essa ideia de que a fotografia também era capaz de precisamente operar nestes dois domínios, não é? No domínio do cotidiano, da captação do real, não é? Mas depois transcender esse real. Não é? Portanto, isso também parece-me que são dois elementos absolutamente fulcrais na própria prática fotográfica. Ela é inerente à ontologia da própria fotografia, mas que neste contexto salonista era muito frequente, como vimos com aquela imagem surrealista, completamente surrealista, do Manuel de Oliveira e de outros, que havia outros fotógrafos que também as fizeram, nesse mesmo contexto, ou até quando estamos a tratar numa mesma imagem de um tema, neste caso até mais pitoresco, se quisermos, não é? Com estas três pessoas, duas em cima de um burro, portanto a caminharem numa estrada rural, e depois esta elevação através
quase no céu quase que temos um Stiglitz, não é? As equivalências do Stiglitz, o Alfred Stiglitz, um grande fotógrafo norte-americano, quando abandona depois mais a sua prática pictorialística, dedica-se a fazer só fotografias de nuvens, e portanto, e a que lhe chama equivalentes, e portanto tem séries imensas de só fotografias só de nuvens. Isto é quase que essa estética já mais experimental, precisamente daqui da leitura deste universo que quase impossível de captar, não é? O Stiglitz é de facto uma influência enorme para os pictorialistas até em Portugal. Sim, até em Portugal, sim. Esta é uma imagem do Fernando Taborda, também, outro salonista. Que podemos também, esta ideia de muitas vezes da figura isolada, não é? Portanto, de uma superfície em que depois há uma figura humana, tal como aquela imagem que o Manuel Oliveira que vimos das escadas, aqui com este alto contraste, que depois permite termos duas figuras, não é? Uma figura e a sua sombra, portanto, vendo aqui também... O ponto de vista picado, não é? Exato, sempre o ponto de vista picado, que também é muito frequente. Aliás, esta fotografia dialoga com esta. Claro. Exatamente, claramente. Não é? Esta é do Manuel de Oliveira. Esta é do Manuel de Oliveira. Sol de Inverno, e era uma das duas fotografias, esta aliás chegou-nos às mãos através da Emília, que foi publicada à época no Século Ilustrado, portanto num artigo sobre o 6º Salão Internacional de Arte Fotográfica, e onde vemos aqui a fotografia no canto inferior esquerdo. E outras participações, não é? Portanto, e mais outras participações. Podíamos só mostrar a última imagem, essa também, do Varela Pé Curto, também um fotógrafo de Coimbra, ele ainda é vivo, e era um fotógrafo extraordinário também, que fez fotografia desde este tipo de fotografia um bocadinho mais pictorialística até fotografia abstrata, experimentou de tudo também. Portanto, em que uma vez mais esta tentativa de ser experimental em muitos aspectos, apesar da imagem poder, de certa forma, inserir-se num certo classicismo do olhar, ela tem depois muitas componentes também que o rompem, não é? Portanto, são imagens, sob este ponto de vista, sempre muito ambivalentes, não é? Que não podemos arrumá-las facilmente. E isso é sempre aquilo que me parece muito fascinante na fotografia de salão, é isso, ou na prática de todos estes autores, é que é difícil conseguirmos arrumar, quando queremos arrumá-los a um estilo só, ou uma estética só, é muito complicado. Aliás, o salonismo era, por excelência, um espaço de convergência de fotógrafos amadores. Portanto, o amadorismo é um aspecto muito, muito, muito importante do salonismo. E, como tal, não há propriamente uma obediência estrita ou sequer uma apologia ou uma proximidade a nenhuma corrente artística em particular. Sim, não. Portanto, é o território, por excelência, da experimentação. Exatamente, é um território muito grande de liberdade. Se bem que depois no interior do próprio é muito importante, porque a principal agremiação fotográfica quando o Manuel de Oliveira, neste período em que o Manuel de Oliveira fotografa, é o Grêmio Português de Fotografia, que era de facto uma instituição um pouco mais tradicional, digamos assim, mas é de facto a instituição que começa estes salões internacionais de fotografia, e na altura era, digamos, a grande divulgadora dos salões fotográficos, e em 1939 é criada uma delegação do Grêmio no Porto, da qual o António Mendes faz parte. E, portanto, eu creio que a primeira participação do Manuel de Oliveira é precisamente em 39. E eu creio que precisamente esta presença do António Mendes na delegação, à frente desta direção da delegação do Porto, do Grêmio Português de Fotografia, terá sido também muito importante para que o Manuel de Oliveira começasse a participar nos salões. Em 46 o António Mendes já não participa na delegação, já não faz parte da delegação do Porto, e em 45 é quando também o Manuel de Oliveira termina as suas participações nos salões. Portanto, há aqui uma evidente relação com a influência que o António Mendes teve
também para introduzir o Manuel de Oliveira neste meio salonista. Mas, como eu dizia, a partir depois do final da década de 40, com a entrada de alguns dos mais importantes fotoclubes portugueses, de facto este panorama também ainda se expande mais, digamos assim, dá uma pluralidade maior de práticas e de opiniões até. Portanto, aquilo que depois é importante, sobretudo a partir do final da década de 40, é que alguns destes principais fotoclubes tinham revistas associadas, tinham publicações associadas. E, portanto, é muito importante estas publicações porque elas permitem-nos também auscultar o que é que estes fotógrafos pensavam, contra o que é que estavam, não é? Portanto, e por vezes temos opiniões completamente contraditórias, uns acham que deve ser de uma maneira, outros acham que deve ser de outra, portanto, o que prova uma vez mais essa pluralidade de abordagens e de olhares também sobre a própria prática fotográfica. Um dos aspectos que provavelmente distingue o Manuel de Oliveira no panorama desses fotógrafos salonistas é o facto de ser alguém que, para além de fazer fotografia numa perspectiva acidental e amadora, com, enfim, os resultados que se conhecem, que permitem, de facto, abrir um novo capítulo ao risco naquilo que é a história da fotografia portuguesa neste período, é a circunstância de ele fazer também cinema, não é? Isso talvez seja um aspecto distintivo em relação aos outros salonistas. Se bem que eu acho que há aqui, por exemplo, uma questão importante que também continua completamente por estudar, que é muitos destes fotoclubes a que eu me referi, sobretudo os mais relevantes, a dada altura vão ter secções de cinema nas suas... e isso está completamente por estudar. O que é que estas secções de cinema, o que é que depois também muitos destas pessoas que participavam e que tinham interesse pelo cinema, o que é que faziam, que tipo de práticas é que também tinham, não é? Se nós ainda, na fotografia amadora e no caso do salonismo, ainda conseguimos resgatar grande parte, ou uma parte, não grande parte não diria, uma parte diminuta da sua produção, a verdade é que no cinema então parece-me mais complicado, não é? E se calhar esse trabalho está por fazer, porque seria sem dúvida muito interessante perceber como é que esta prática do cineclubismo, que depois também é muito importante, e que também era feita por amadores, não é? Na maior parte das vezes, também de que maneira é que isso contribuiu para contrariar ou não depois a linguagem do nosso cinema e a estética do nosso cinema, por exemplo. Em relação ao Manuel de Oliveira, já havia os filmes deste período, que a Emília certamente conhecia, já havia o conhecimento, isto é, documentado, como eu dizia no início, da existência, que atestava da existência desta fotografia e da passagem do Manuel de Oliveira pela fotografia, mas face às imagens, que entretanto são as imagens efetivamente por ele produzidas, o que é que mais a surpreendeu nessas imagens? O que é que... Eu creio que é uma... ficamos com muita pena que ele não tivesse continuado a fotografar. É sobretudo isso. Fica com imensa pena que ele não tivesse continuado a fazer fotografia, porque percebe-se que ele está num período... ele também está num período embrionário, não é? Da sua própria obra, do seu próprio trabalho cinematográfico. E é muito interessante perceber como isso é visível na fotografia, não é? Como ele está ainda a tatear terrenos, não é? Está a tatear estéticas, está a tatear modelos de representação visual. Isso parece-me evidente e parece-me que este corpus de imagens fixas, digamos assim, é extremamente importante para compreender, sobretudo, o período inicial do seu cinema. E quais são as suas influências, sem dúvida alguma, não é? Parece-me que aqui é sobretudo também, nós sabemos também que digamos, a importância do cinema português nesta altura também tem muitos registros, não é uniforme, e toda a experimentação que o Manuel de Oliveira vem introduzir, ou todo o vanguardismo que de certa forma o Manuel de Oliveira introduz no cinema português neste período, vem muito certamente, ou está muito influenciado também
por esta visão através da fotografia, sem dúvida alguma. Isso hoje em dia parece-me evidente e claro, não é? Claro, até porque há aspectos nestas fotografias de Manuel de Oliveira que apontam para uma exploração e uma experimentação do domínio daquilo que é o quadro, a imagem estática, como é que se organizam elementos dentro de uma superfície bidimensional, neste como caso. É que se compõe, não é? Como é que se compõe? Se compõe. Mas, ao mesmo tempo, há também já, em muitas destas fotografias, um desejo de narrativa, não é? Coisas que apontam para um antes e depois daquela imagem em particular. Sim. Um processo de narrativa. Sim. Aliás, algumas das imagens, depois, como o próprio António chamou a atenção, são já preparações para projetos de filme que ele nunca chegou a realizar, não é? Portanto, nesse aspecto, o storyboard começa de facto na imagem fixa, não é? Começa aí nessa análise da imagem. E tenho muita pena que ele também não tenha feito o tal filme só sobre a luz, que me parece que seria, que é uma influência, a biblioteca dele também diz-nos muito sobre, vocês tiveram a sorte também de ainda ter uma parte da biblioteca fotográfica dele, e é muito interessante também que ele tem desde aquilo que são as referências dentro da fotografia salonista da época, portanto, uma espécie de anuários que eram feitos sobre as melhores fotografias do ano no contexto dos salões, mas depois tem uma obra absolutamente fundamental e pioneira no seu tempo, que é a história da fotografia do Beaumont Newhall, que é publicada logo a seguir àquilo que podemos considerar a primeira grande exposição no Museu Internacional dedicado à fotografia, em 1937, que é o Photography, que abarcava, digamos, a história da fotografia desde a sua invenção, em 1839, até 1937, precisamente. E nesse livro, como é óbvio, são mencionados alguns dos fotógrafos de vanguarda e pioneiros, sobretudo em toda uma linguagem fotográfica mais experimental, entre eles o húngaro Moholy-Nagy, e parece-me, sem dúvida, em que a referência ao seu trabalho sobre a luz e ao estudo da luz é referenciado nessa história da fotografia, e o Manuel de Oliveira, e havia reprodução de imagens, e portanto parece-me evidente que o Manuel de Oliveira terá ido aí também recolher muito do seu fascínio por alguém que também trabalhava a luz e queria captar a luz, não é? Como é que se captava a luz, como é que se trabalhava a luz na sua essência mais primordial. E as palavras dele sobre esse filme que ele gostaria de fazer da luz são muito bonitas, são extremamente poderosas, digamos assim, e é uma pena que ele não tenha conseguido concretizar esse projeto, mas de certa forma o concretizou através desta experimentação de muitas imagens. Por exemplo, nós não temos agora, não escolhi numa dessas, por acaso é pena, as imagens, por exemplo, do gelo, imagens que ele faz de blocos, de cubos de gelo, não é? Portanto, esta ideia de como é que se apreende a luz, não é? Quase que na sua qualidade científica, quase, não é? Na sua qualidade material. E portanto, esse trabalho sobre a luz depois acaba por reemergir em filmes muito posteriores. Por exemplo, no Porto da Minha Infância há toda uma enorme atenção à mudança da maneira como a luz incide em algumas das estátuas do Porto, que o Manuel com muita existência. Portanto, planos que detêm longamente a observar essas variações da luz sobre as estátuas. Portanto, no fundo, o Manuel de Oliveira, isso é fascinante, de facto, no percurso dele. Há projetos, ideias que ficam suspensas e que depois são retomadas muitos anos mais tarde, configuradas uma coisa completamente diferente daquela que está na origem de ideias que depois reaparecem muito mais tarde, não é? Sim, eu creio que na verdade este fascínio da luz estará sempre muito presente na obra dele em diversos momentos, não é? Portanto, e de outras formas, sem dúvida alguma, não é? Mas é muito interessante nós podermos perceber onde é que ele nasce, não é? Qual foi a sua origem, não é? O que é que o motivou, e creio que veio de facto trazer aqui uma nova luz também sobre muito do processo de trabalho dele, e de que forma é que ele emergiu e de que forma é que ele se foi desenvolvendo. Não é?
O Moholy-Nagy e o Man Ray, por exemplo, são referências fulcrais nesta época em Portugal. Por exemplo, há uma coisa muito engraçada, o António Mendes escreveu um artigo que é, enfim, subejamente citado, que tem por título "É a fotografia uma arte?" Ponto de interrogação. Portanto, exatamente. No momento em que se discute se a fotografia é uma arte, como se discute também se o cinema é uma arte. Uhum. Mas o que é muito interessante nesse artigo é que ele fala do Moholy-Nagy e do Man Ray. Fala, sim, senhora. Como referências, mas eram referências que provavelmente eram tão pouco conhecidas em Portugal à época que, inclusivamente, quem fez a composição tipográfica... Escreveu mal o nome. Escreveu mal os dois nomes. Os dois nomes, exato. Eu sei, é verdade, mas é muito interessante que sejam eles, neste caso também o António Mendes, a ter essa referência, não é? Portanto, parece-me que é e eu acho que foi muito importante esse contacto com o cinema experimental, sobretudo alemão, que foi possível ver em Portugal nessa época, não é? Quando já tínhamos uma época complicada. Eu, na altura em que fiz a tese, eu creio que perdi um pouco, tenho que ver se recupero essa referência, mas a fonte é segura, porque foi já não lembro se foi do arquivo Salazar, se foi do arquivo do SPN. Tinha havido um pedido do Hans Richter para visitar Portugal na altura. Isto creio que foi logo no início, na década de 30, julgo eu. E o António Lopes Ribeiro tem portanto, parece que pedem ao António Lopes Ribeiro para ele fazer uma apreciação se ele devia ser, o Hans Richter devia ser autorizado a vir a Portugal ou não, e ele diz que não havia assim grande interesse. E, portanto, havia aqui já digamos, uma outra um outro contra-interesse, não é, desta experimentação, que felizmente ainda foi possível acontecer aqui no início da década de 30, não é? Portanto, que é eles poderem ter tido este contacto com o que mais relevante estava a fazer no cinema experimental europeu. E, portanto, isso foi sem dúvida muito influente, não só para o trabalho depois futuro do Manuel de Oliveira em termos cinematográficos, e creio que do próprio António Mendes, não é? Portanto, também terá sido muito influenciado por essa referência. Neste momento reapareceram estas imagens do Manuel de Oliveira e, no fundo, são um contributo para perceber o que é que foi a produção fotográfica em Portugal nesse período. Há muitos outros acervos que continuam por ser desconhecidos. Há toda uma... Eu quando comecei a fazer, portanto, eu comecei a fazer há cerca de quase 15 anos, 10 anos que fiz a coleção para o MNAC, portanto, que eu acho que neste momento é das coleções em Portugal mais completas, ou mais completas não, mais quantitativas e qualitativas em termos de fotografia de salão em Portugal. E foi um trabalho de longa pesquisa e de tentar ainda conseguir contactar alguns desses fotógrafos que estavam muito ativos e que pertenciam a alguns destes principais fotoclubes na década de 40 e 50. Portanto, em alguns casos, consegui ainda chegar aos próprios, noutros casos, infelizmente, já só com as famílias. E era um território muito pouco valorizado, como é óbvio, não é? Como eu acho que, de certa forma, ainda continua a ser. Mas eu só consegui chegar a uma fatia, como referi, confidenciei consigo, António, durante muito tempo persegui, por exemplo, o espólio do António Mendes, eu sabia que ele existia, portanto, sem sucesso, e portanto estes aspectos, e continua a haver muitos fotógrafos de referência, ainda recentemente, há cerca de 3 anos, conseguimos, por exemplo, o espólio do Jorge Silva Araújo, que foi um dos primeiros praticantes, por exemplo, um dos primeiros fotógrafos amadores em Portugal a fotografar com uma Leica. Era completamente fascinado pela Leica. Quando a Leica fez agora 100 anos,
Ele tinha escrito ao diretor da Leica, dizendo que, portanto, era um fotógrafo amador em Portugal e que era completamente fascinado pela tecnologia da máquina e por aí fora, portanto, manteve contactos e acabou por ser um fotógrafo que esteve presente na exposição e está presente no catálogo dos 100 anos da Leica, que tem fotógrafos de todo o mundo, portanto, há todo um trabalho aqui de constante valorização e de constante descoberta também destes autores, que eu acho que é preciso continuar a fazer, pronto, e é preciso que outros museus, outros centros de investigação, é preciso que as universidades também incentivem os seus alunos, eu incentivo os meus a fazerem de facto pesquisa nesta área da história da fotografia portuguesa, porque, como se pode ver pelo caso do Manuel de Oliveira, continuam a haver preciosidades e continua a haver material muito interessante para trabalhar, e é sem dúvida um trabalho que não está de todo nem a meio. E aliás é muito significativo e muito importante perceber a produção, mais ainda no contexto da fotografia e mais ainda no contexto do salonismo, a produção fotográfica de cada um destes autores em diálogo com outros autores. Sim. Quer dizer, nós, felizmente, voltando ao António Mendes, conseguimos ter acesso a essas imagens, elas estão, aliás, neste momento em Serralves. Eu tive a oportunidade de mostrar algumas delas à Emília, e para além de ser, de facto, uma produção absolutamente avassaladora, é evidente também que há inúmeros pontos de contacto entre aquilo que é a produção fotográfica do António Mendes, que é um profissional da fotografia, embora faça a fotografia de uma forma amadora, e a produção fotográfica de Manuel de Oliveira. E, de facto, os pontos de contacto e aquilo que os aproxima e também que os faz divergir é de facto uma perspectiva importante para olhar para essa eu creio que sim, e creio que sobretudo é todo esse trabalho que provavelmente vai-nos continuar a revelar, porque de facto no contexto da fotografia de salão havia também profissionais a participar, portanto o João Martins, em relação ao qual que era um fotógrafo de cena de cinema, depois a sua grande atividade foi como fotógrafo de cena de cinema. Fotógrafo de cena do Aniki Bobó. Do Aniki Bobó, exatamente. Foi também um fervoroso salonista, não é? E, portanto, há aqui imensos pontos de contacto, porque era um meio também pequeno, não é? Portanto, as pessoas acabavam por ter práticas que as aproximavam também, não é? Muitas vezes tivessem pontos de vista completamente diferentes sobre o que é que era a fotografia, ou o que é que devia ser a fotografia, e é muito engraçado que neste período ainda se discutia, será que a fotografia é uma arte? Não é? Portanto, ainda havia esta permanente interrogação sobre a legitimidade estética da fotografia. E, portanto, parece-me que esses pontos de contacto são extremamente importantes e haverá e continuará a haver, e espero que continue a haver muitas surpresas agradáveis como esta e que elas sejam conhecidas, mas sobretudo que depois sejam preservadas, sejam estudadas e passem a constituir o nosso património fotográfico nacional, que me parece que continua muito por fazer nessa matéria. É de facto todo um território. Creio que a Emília, no muito que escreveu sobre a fotografia deste período, diz uma coisa muito interessante em relação aos fotógrafos profissionais, precisamente, que os fotógrafos profissionais encontravam um espaço de liberdade de experimentação, precisamente no contexto salonista, quando nas suas práticas profissionais, que eram geralmente fotografia documental ou reportagem, essa liberdade lhes era totalmente amputada. Sim. Esse também normalmente eles eram profissionais por via do fotojornalismo. Exato. E, portanto, este aqui era um território também em que outras linguagens eram possíveis, não é? E, portanto, isso também é muito visível. Se estiver de acordo, abríamos, se calhar, o diálogo. Sim, claro que sim. Não é? Se alguém tiver alguma questão, sugiro então que carregue na mão que está na parte de cima do ecrã e, como tal, ficaremos a saber que quer intervir. Enquanto isso não acontece, eu recordo que estas conversas estão a acontecer no âmbito de um programa alargado que é o Serralves Online Experience e que é, no fundo, uma resposta que Serralves dá a este novo confinamento, promovendo uma série de atividades diversas e, no fundo, reforçando a sua presença online, que passa também
por esta série de conversas diárias que acontecem, portanto, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, com uma regularidade temática. Por exemplo, a conferência da manhã será na área do ambiente e incidirá sobre a questão dos plásticos no mar como um desafio global, ou na próxima quarta-feira poderemos conversar com o Pedro Mexia, que falará comigo acerca da exposição Manuel de Oliveira Fotógrafo, do que foi, infelizmente por um lado, infelizmente por outro, um dos últimos visitantes, e, portanto, tendo a memória fresca e sendo um excelente conversador, falarei com ele então na próxima semana acerca da exposição e, portanto, estão convidados sempre a participar em todas estas conversas. Não sei se há alguma questão. A Carla diz-me António, ninguém levantou a mão, portanto não há questões. Emília, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu estou a ver aqui pessoas a levantar a mão. Eu também estou a ver, Carla. A Carla diz calma. Olá, António. Já o estamos a ver e só não o estamos a ouvir porque tem o microfone desligado, mas se ativar o microfone, conseguiremos ouvir. Agora sim. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, cumprimentar e saudar esta conversa, a Emília Tavares e o António, por permitirem esta agradável conversa sobre as imagens do Manuel de Oliveira. Eu, entretanto, vi o catálogo, as imagens de facto são muito interessantes, são muito fortes. Queria partilhar uma coisa a reforçar também o que já foi dito, é que de facto a fotografia de salão era a única forma de expressão nesta ocasião e, portanto, levava os fotógrafos a agregarem-se, quem queria produzir fotografia, e era uma forma de dialogar e mostrar e partilhar e depois de acabar por participar nos salões. Mas voltando à fotografia de Manuel de Oliveira, eu pergunto, esta fotografia é num período muito restrito, mas o Manuel de Oliveira terá continuado a fotografar, se não com a preocupação de uma fotografia de autor ou de uma produção mais específica, uma fotografia familiar, eventualmente alguma fotografia de cena. Dessas imagens, o que é que nos transmitem sobre ele? Não sei se também fotografia de paisagem, em estudo para encenações, para espaços de filmagem. Essa fotografia tem interesse, mostra-nos mais alguma coisa sobre o olhar de Manuel de Oliveira ou nem por isso? A produção fotográfica do Manuel de Oliveira com uma intencionalidade artística ou estética, que é desde logo um critério e uma circunscrição além de vaga, problemática, ela é de facto muito circunscrita no tempo, e é circunscrita a este período, e que no fundo corresponde precisamente a um período em que o Manuel de Oliveira não pôde filmar. O Aniki Bobó, que estreou em 1942, teve uma recepção muito má da parte da crítica, e quando o Oliveira achava que, no fundo, era o pontapé de saída para iniciar com mais regularidade um trabalho como cineasta e com condições de trabalho, por assim dizer, profissionais, isto é, com equipas técnicas e meios técnicos necessários para poder fazer longas-metragens de ficção, o que aconteceu, na verdade, foi que ficou 14 anos sem filmar. Em 1955 vai fazer um curso de fotografia a cores na Bayer Leverkusen, na Alemanha, e quando regressa realiza O Pintor e a Cidade, tendo ele próprio assumido a direção de fotografia desse filme e de todos os filmes seguintes, até ao passado e o presente, a Exclusiva, que tem direção de fotografia do grande diretor de fotografia, de um dos grandes diretores de fotografia portugueses, o Acácio de Almeida, e, portanto, a partir daí o Manuel de Oliveira não volta a ficar por trás da câmara, por assim dizer, enquanto diretor de fotografia. Agora, o que de facto se verifica, para além desta passagem para
para as imagens em movimento enquanto diretor de fotografia, que de alguma maneira terá sido, enfim, saciado o seu interesse pela fotografia e ao mesmo tempo sido também um meio que lhe terá permitido aplicar aquilo que foi experimentando no domínio da imagem estática. Há, de facto, no acervo de Manuel de Oliveira outras fotografias de família, embora a maior parte delas respeitem igualmente a este período, portanto, anos 30, 40, 50, e muitas fotografias de trabalho, fotografias de reperrage, fotografias de casting, fotografias que, no fundo, funcionam como um instrumento de trabalho para a realização dos filmes, mas nunca mais do que isso. É evidente que, analisando essas fotografias, há aspectos que essas fotografias sublinham ou que tornam evidentes e que são aspectos que permitem, sobretudo, aprofundar a compreensão dos filmes, enquanto fotografia em si mesma e válida em si mesma e limitada a si mesma e, portanto, como acontece com o corpus de fotografias que constituem esta exposição, de facto há um abandono desse interesse por parte do Oliveira ao longo do tempo. Portanto, é realmente uma prática muito circunscrita no tempo. Obrigado. Muito obrigado. E já agora, não sei se posso pôr mais uma questão, ou se sabe porque é que Oliveira abandonou fotografia, porque entretanto depois começaram a surgir uma série de clubes, e nomeadamente também no Porto, mas ele aí já não estava interessado, não é? Sim, eu posso só arriscar uma resposta para essa questão e que tem a ver com o facto de ele se ter sido totalmente absorvido pelo cinema e pelo cinema. Portanto, essa haverá certamente outras razões, essa é seguramente uma razão plausível e, certo, não das menos importantes. Obrigado. Não sei se mais... Obrigado. Se há mais questões, Carla? Rui Prata? Rui, tens que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone, não estamos a ouvir. Na parte de cima. Não sei. Alô, Rui. Alô? Alô. Já estamos a ouvir. Ok. Boa noite a todos. Queria felicitar Serralves por esta iniciativa e particularmente a Emília por esta sua área de investigação e contributo para, digamos, o enriquecimento da historiografia da fotografia portuguesa. Portanto, todos nós sabemos que o nosso país, digamos, eu considero que era um país pobre, aí é um país pobre de fotografia, aliás isso é espelhado quando nós vamos aos flea markets em Portugal e vemos a pouca quantidade de oferta de máquinas antigas comparativamente com outros mercados, desde a França, a Inglaterra, portanto, onde existem centenas e centenas de máquinas antigas à venda. Portanto, Portugal, digamos, tem um número reduzido, o que espelha, quanto a mim, também uma pouca participação de autores, digamos, de fotógrafos, de gente quer profissional, quer amador. E a fotografia, de facto, como a Emília disse, está muito ligada ao amadorismo, portanto, mesmo depois dos anos 70, 80, muita gente, digamos, tinha que ter a sua, porque era difícil, a não ser que fosse, digamos, um fotógrafo comercial ou na área do fotojornalismo, digamos, ter aquilo que nós hoje chamamos de praticar aquilo que nós hoje designamos de fotografia de autor era praticamente impossível, porque não tinha o seu ganha-pão. Portanto, a fotografia, portanto, o Manuel de Oliveira, realizador, muitos outros fotógrafos e mesmo, digamos, aqueles outros fotógrafos que foram reconhecidos
a partir da década de 80, com a Éter, não é? Portanto, o Gerard, o Sena da Silva, portanto, tinham outras profissões. Portanto, a sua prática, no fundo, embora seguisse uma linha diferente do salonismo, julgo eu, não sei se a Emília está de acordo, portanto, a sua prática, no fundo, era amadora. Portanto, na medida em que o Carlos Afonso Dias, portanto, eram engenheiros, eram designers, eram gente ligada à arquitetura, enfim. Portanto, e o salonismo, a nossa, digamos, ainda muito curta historiografia da fotografia portuguesa, digamos, chancelou essa área do fotojornalismo, do salonismo, como uma área quase pecaminosa. Não é? Portanto, eu acho que é muito interessante, digamos, este contributo da Emília e de outros investigadores para esta nova visão, porque a história é sempre um percurso, é sempre um processo em curso de escrita. Acho esta parte do salonismo bastante importante e eu vou fazer uma pergunta à Emília, que é quando é que ela, digamos, termina, qual é o período em que ela cria as balizas do salonismo fotográfico, que, portanto, o Manuel de Oliveira, portanto, tem este período, mas eu recordo-me, aquilo que eu conheço, digamos, do salonismo é ali por volta dos anos 50 até os 60 e muitos 70, não é? E temos tradições grandes dos concursos também de salões do Lar do Comércio, da APAF, da Associação Portuguesa de Arte Fotográfica em Lisboa, foi citado aí também a ligação destas associações, destes fotoclubes ao cinema. Portanto, havia também o cinema amador. Eu recordo, por exemplo, em Braga, que era a AFC, a Associação portanto, que se constituiu em finais dos anos 60, salvo erro, a Associação Portuguesa de Fotografia e Cinema Amador, coisa parecida. No Porto, o Fotoclube também tinha, e que depois veio, eu não conheço em Lisboa, mas no Porto houve alguns movimentos, desde era o grupo UIF, depois o F.7, houve também um clube interessante, onde se praticou até, digamos, algumas coisas próximas do surrealismo, que era o Manuel Sousa de Santo Tirso, que era se era 5.7 ou coisa parecida. Portanto, há de facto um estudo muito grande para se realizar em torno deste salonismo fotográfico. Há aqui também, se calhar, coisas distintas que entre aquela linguagem próxima que refaz, no fundo, uma réplica próxima às linguagens do Bresson, portanto, e do humanismo fotográfico, para um aspecto que e se calhar para aí reside o grande pecado do salonismo, que é enfatizar os aspectos técnicos, as solarizações, as duplas exposições, portanto, os efeitos, digamos, técnicos, em detrimento da construção de uma obra, porque quando nós vemos, é muito típico o menino da lágrima, o pobrezinho, portanto, isso, digamos, um certo romantismo, são aspectos que estão muito presentes nas fotografias de salão, que vão sendo premiadas as mesmas de salão em salão, e que de facto isso acaba por ser um condicionalismo do crescer da própria obra. Portanto, a minha pergunta, como eu tinha referido, eu gostava de saber quando é que a Emília, portanto, uma vez que está a estudar, faz, ou digamos em que década, ou em que ano, mais ou menos, digamos, põe um ponto final naquilo que é o salonismo da fotografia em Portugal. Obrigada, Rui, pelas perguntas e também pelo teu contexto aqui de algumas questões. É assim, o salonismo
ele começa, de facto, na década de 30, de uma forma mais organizada. Este salonismo do século XX, não é? Portanto, há um salonismo ainda no século XIX. Mas quando falamos do século XX e de uma forma organizada, ele, de facto, é a partir da década de 30. Sobretudo aqui com a ação do Grêmio Português de Fotografia, que vai de uma forma mais concertada, digamos assim, isto também porque havia uma federação internacional da Art Photographique, portanto uma federação internacional que congregava todos estes grandes fotoclubes, que depois era importante que cada um deles também fizesse parte dessa federação, e muitos fizeram, mas de facto é aqui na década de 30. Eu digamos que esta baliza, que muito embora ela depois se mantenha ainda na década de 70, e às vezes em alguns casos até à década de 80, ao início da década de 80, aquilo que me parece importante é que, para mim é importante ver o salonismo num contexto mais alargado daquilo que é a expressão da fotografia portuguesa e a sua relação, por exemplo, com o resto da história da arte portuguesa, não é? Não me interessa ver a fotografia isolada das outras manifestações artísticas e do contexto cultural e até político português. Portanto, eu vejo o salonismo sempre nessa perspectiva, não o vejo como desgarrado, digamos, das outras componentes. E eu situaria-o naquilo que me parece que é relevante quando lemos o salonismo, ou quando queremos lê-lo, como uma prática dentro da prática da expressão artística em Portugal, até à década de 60. Isto porque é precisamente a partir da década de 60, e depois de uma forma mais evidente com a Revolução de Abril e com outro ambiente cultural e artístico, que a fotografia passa a ser integrada nas neovanguardas portuguesas. Portanto, aí a fotografia muda de rumo radicalmente. Temos grupos, temos práticas fotográficas que não vão estar integradas na neovanguarda, que vão manter também uma linguagem muito específica e muito própria, não é? Mas a fotografia e portanto, digamos, esse estudo também dessas linguagens também está um pouco por fazer aí, sobretudo a partir entre a década de 60 e a década de 70, mas a verdade é que, apesar dessas práticas e de algumas serem de pequenos grupos organizados, não é? Falaste do grupo IF, há mais alguns que têm alguma expressão e que apontam caminhos de uma fotografia, portanto tem uma espécie de manifesto do que é que querem que seja a fotografia, já fora do salonismo, já não enquadrados com o salonismo, mas para mim o que é relevante a partir da final da década de 60 e década de 70 é, pela primeira vez, a integração plena da fotografia nas linguagens artísticas da neovanguarda, neste caso portuguesa. Aquilo que não tinha acontecido antes, que é a fotografia poder integrar de facto os movimentos artísticos e ser integrada de pleno direito, aliás, ser integrada e ser ela própria o motor de questionamento de muitos aspectos da linguagem artística a partir desse período. Não é? Portanto, a fotografia vai servir aí também de argumento ontológico, digamos assim, para questionar a própria obra de arte e para questionar todo um percurso daquilo que tinha sido a estética portuguesa até então, a prática artística até então. Portanto, para mim, aí é que é digamos, essa baliza parece-me a mim que é muito importante. Porque é aqui que nós vamos depois poder ver uma outra relação da fotografia com outros aspectos portanto, poder perceber essa evolução e de que forma é que ela também foi muito drástica, não é? De que forma é que ela passa desta marginalidade, porque há uma marginalidade da prática fotográfica, não é? Porque esta prática salonística é à margem, como já disse, de todas as outras expressões artísticas, e como é que ela de repente, drasticamente, surge como alavanca até de novas formulações artísticas. Portanto, passamos do 8 ao 80, o que também se calhar é uma coisa muito portuguesa. Em relação só a alguma coisa que tu disseste e que, uma vez mais, nos faz olhar para o salonismo de uma forma muito monolítica, percebes? E que
é só à medida que nós formos conseguindo, como foi o caso do Manuel de Oliveira, como foi o caso do António Mendes, como é o caso de todos os fotógrafos que estão na coleção do Museu Nacional de Arte Contemporânea deste período, em que conseguimos ter um conjunto lato de trabalho, desde os negativos a provas de época, que nós podemos desconstruir esta ideia monolítica do salonismo. E não podemos, de facto, olhar para o salonismo só através dos catálogos ou das fotografias que foram premiadas. Temos que olhá-lo através daquelas que nunca foram expostas, percebes? E aí nós desconstruímos esta ideia muito monolítica que o salonismo era só a fotografia bonitinha, que tem uma influência humanista, que tem uma influência surrealista, que tem uma influência da fotografia subjetiva alemã, que tem milhares de influências relativas à sua época. E até tem influências ainda do século XIX. Não é? E tem influências do naturalismo tardio português que vão estar presentes até nas exposições gerais de arte plásticas. Às vezes não se pode esquecer que o neorrealismo ainda congregou ideias de tardo-naturalismo na sua expressão, não é? Portanto, quando era uma corrente estética o mais ideológica possível e que não podia estar em mais desacordo com o tardo-naturalismo, mas a verdade é que apesar de tudo a integrou, porque ela era perceptível, não é? Porque ela era entendível, era uma estética entendível. E, portanto, há aqui muitas complexidades, muitas contradições, muitos andar para a frente e andar para trás, que só é possível nós irmos desconstruindo ou ir analisando quando, de facto, temos acesso não a uma fotografia ou duas que foram premiadas, mas quando podemos ter acesso ao espólio integral, ou na sua maioria integral, ou com grande significativo, com grande significância destes fotógrafos. E é esse o trabalho que eu acho que é muito importante fazer, os museus e os centros de investigação têm que fazer, mas sobretudo os museus, porque têm que preservar esse património, que é continuarem essa pesquisa, esse mapeamento do que é que ainda existe e, de facto, tentar integrá-lo nas suas coleções, porque ele é fundamental para tu fazeres este estudo, percebes? Portanto, tu não consegues olhar para isto, eu só consegui olhar para isto desta maneira porque, de facto, consegui reunir este corpo inteiro de imagens, e consegui, há 10 anos atrás, expô-las todas juntas e perceber as dinâmicas e perceber onde é que se aproximam, perceber que o Carlos Afonso Dias e o Gerard não têm uma estética diferente do Varela Pé Curto, do Fernando da Borda, e tu expões-nas em conjunto e percebes que a estética e que as influências e que as referências em muitos aspectos são as mesmas. Não é? Muito embora depois, podes dizer que o Gerard e o Carlos Afonso Dias têm depois uma coerência formal, se calhar mais estrita, é verdade. Os outros são mais deambulantes, digamos assim. Em alguns casos, noutros se calhar não é? E é todo esse trabalho de análise que nós só conseguimos fazer quando de facto olhamos para a obra, não é? E não olhamos para uma ou duas ou três fotografias ou aquilo que era premiado. E esse trabalho é absolutamente fundamental, continuar. Ok, obrigado. Isso é absolutamente fundamental, porque há a história da produção das imagens e há a história da recepção dessas imagens. Exatamente. É naturalmente a mesma de hoje. Eu não sei se há mais alguma questão, aparentemente não. Não sei se a Emília quer acrescentar alguma coisa. Não, muito obrigada, António. Eu creio que já deixámos aqui muitos aspectos abordados e foi um prazer. Muito obrigada e parabéns também pelo vosso trabalho, que acho que está a ser fundamental para ajudar nesta tarefa de conhecermos cada vez melhor a fotografia portuguesa. Mas eu tenho uma coisa a acrescentar, que é precisamente agradecer-lhe, agradecer a sua presença nesta conversa e esta conversa de hoje, agradecer o seu contributo para enquadrar e compreender, ajudar-nos a ver melhor as fotografias do Manuel de Oliveira, que agora reaparecem em primeira mão, e muito mais ainda, agradecer-lhe também por tudo quanto tem feito em relação à fotografia portuguesa e, enfim, a esse território onde há tanto, como em tantos outros, por fazer.
Muito obrigada, António. Obrigada. Pelo excelente trabalho que tem feito. Muito obrigada, António. E, portanto, resta-me agradecer também a presença de todos e convidá-los para continuar a acompanhar as conversas com Serralves, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Amanhã uma conversa sobre ambiente, nos outros dias conversas que incidem sobre diferentes áreas e que são um reflexo, claro, daquilo que são as múltiplas atividades diferentes de atuação da Fundação de Serralves. Na próxima quarta-feira, com o Pedro Mexia, voltamos a falar das fotografias do Manuel de Oliveira. Muito obrigado a todos. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, Emília. Obrigada, boa tarde. E boa tarde.